Alô, alô, você aí! Chegamos com mais um vídeo neste meu canalzinho sobre narração esportiva. Bem-vindos, eu sou Marcelo Duó, narrador da Rede TV da Band News FM. E nesse vídeo eu vou falar aqui sobre algo que aterroriza qualquer locutor esportivo. Você vai ver recursos, descobrir artimanhas para narrar jogos ruins. É verdade. Então fica aí, se você gosta desse assunto. Se você é apenas um torcedor, você vai descobrir o que a gente faz para tentar manter você na audiência com a gente quando a gente está no ar, principalmente na televisão, que é um desafio e tanto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal. Todo dia tem um vídeo novinho em folha para você. Tem narração de gols, tem análise, tem um monte de coisa. Tem live toda semana. Então não perca não. E se você gostar desse conteúdo, joinha, já chegou, já deixa o like para não esquecer. Se você não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema nenhum. Comente aí, quero saber qual foi o pior jogo que você já assistiu na televisão brasileira. Hein? Então vamos lá. Seguinte, são dois desafios bem distintos. Você narrar um jogo ruim no rádio e narrar um jogo ruim na televisão. Narrar um jogo ruim no rádio é mais fácil. Por quê? Porque você não tem a imagem. Então aí você pode dourar um pouquinho a pílula, se é que você me entende. Você dá uma pimentadinha aqui no lance, num chute que foi muito longe, você não diz que foi tão longe, você acelera o seu ritmo de transmissão, mesmo se a bola só estiver ali no meio campo, fulano passa para Cicrano, para Beltrano, para Beltrano, você vai dando palavras diferentes para a mesma ação, vai ali colocando mais elementos, quem está perto do lance, quem está chegando para marcar, quanto tempo de jogo, vai criando ali uma imaginação na cabeça do torcedor que vai fazer com que ele ache que aquele jogo não está tão absurdamente ruim quanto você está vendo ali, você, o narrador, né? Na televisão, gente, é uma dificuldade incrível. Por quê? Na dificuldade, nós temos duas coisas que jogam contra nós, narradores, na hora da transmissão. A primeira delas é a imagem. A gente não pode brigar com a imagem. Então eu não posso dizer que um lance é extraordinário se ele não é. Se você está vendo comigo que ele não é. Quando você não está no estádio é ainda pior. Mas, além desse quesito, a imagem, que eu não posso. Tem gente que faz isso, tá? Mas eu não posso mentir para o telespectador. Não posso mentir. Eu tenho que dizer que o que é ruim é ruim. Só que eu tenho uma outra coisa. Eu preciso manter, principalmente na televisão aberta, que é o meu caso, você comigo, porque a gente tem uma medição de Ibope em tempo real. E o narrador é cobrado. Por isso. Tem que manter a audiência. Como é que você mantém uma audiência num jogo que não está acontecendo nada? Hum? Aconteceu isso comigo recentemente, meus amigos. Na Série B. A Série B é um produto muito legal. A Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato muitas vezes mais bacana em emoção, em tensão do que a Série A. Você está louco? Não, porque você está envolvido ali num campeonato que tem 20 times e 4 deles querem um título, que é... quatro deles terão um título, que é o acesso. É um sonho do acesso. É uma coisa gigantesca, vale mais do que o título da Série B. E outros 4 precisam permanecer para continuar sonhando no ano que vem, senão eles caem para C, o que para alguns clubes é uma desgraça. Então olha quanta coisa envolvida em 8 de 20 times. É uma alta porcentagem de spots, como diriam os americanos, muito valiosos, muito. E que todo mundo está brigando desde a primeira rodada, ou para não se estrepar, ou para, de alguma maneira, você ter chances de chegar à elite do futebol brasileiro. Né? Para o time grande, é a vergonha na cara de voltar para onde não devia ter caído. E para o time pequeno, é o sonho, às vezes, inéditos. Tem um monte de coisa envolvida. Mas nem todo jogo da Série B vai ter muito gol, nem todo jogo da Série B vai ter muito lance de perigo, nem muito lance da Série B vai ter um toque de bola refinado, porque, primeiro, são extremos do Brasil, segundo, são times tecnicamente piores que os da Série A, evidentemente, né? Em talento, até no aspecto tático, são times um pouco mais rudimentares e tal. Jogam em campos piores, muitas vezes. Tem viagens extenuantes, né? Tem o Paysandu, quando joga no Paraná, ele tem que vir para São Paulo
trocar de avião, ir para Curitiba, pegar um ônibus até Ponta Grossa. Né? E vice-versa, né? Você vai... É complicado, entendeu? E o calendário, é jogo todo dia, então acontece. Tô falando tudo isso para justificar que Operário e Paysandu foi um dos piores jogos que eu já transmiti na minha vida. Não aconteceu nada. Mas nós mantivemos a audiência média dos outros jogos da Série B na Rede TV. A gente pegou do Campeonato Alemão, não foi tão bom quanto da semana passada, acho eu, mas nós mantivemos acima de 1 ponto durante um bom tempo a transmissão da Série B, mesmo com um jogo ruim. E o que nós fizemos? Eu, Ana Paula Oliveira, Yara Oliveira no estádio e o Paulinho Jamelli. A gente trocou a narração pelo papo. Quando a gente percebeu que as coisas não iam andar, porque quando o jogo tá pegado, eu simplesmente peço para os meninos, ó, dá uma segurada aqui, deixa comigo. Eu fiz isso no final do jogo. Eu vou assumir aqui um pouco mais, porque eu preciso narrar mais, né? Porque o Operário estava em cima, poderia fazer o gol, o Paysandu tentava contra-ataque, não chegava, tal. Estádio cheio, tinha uma história ali. Mas primeiro tempo, metade do segundo tempo foi... Então, nós falamos de comida, nós falamos de música. Eu fiz brincadeira com a Ana Paula, eu fiz brincadeira com o Jamelli, o auxiliar técnico do Paysandu jogou com o Jamelli, a Yara entrevistou criança, a gente foi falando de várias coisas, gírias locais, de Ponta Grossa, de Belém do Pará, e a gente ficou numa resenha ali que fez com que o tempo passasse, tá? Teve gente que reclamou no chat? Teve. Sempre vai ter. Ah, você tá narrando pouco, eu não aguento ouvir a voz desses comentaristas. Mas, gente, se não tá acontecendo nada no jogo, tá? Eu tô falando pra TV aberta. A TV aberta não é um público que é fissurado no futebol como o público da TV a cabo, que são pessoas que, cara, que acompanham aqui. Eu tô falando pro torcedor comum, o torcedor geral, o apaixonado. Em Belém nós ficamos em segundo lugar, a gente só perdeu pra Globo. Do Paysandu e do Operário. Eu não posso ser muito futebolístico, eu não posso ficar só dando número, dando muita informação técnica dos caras e tal. Tenho só que contextualizar. Olha, esse cara aqui, não sei se você vai lembrar dele, esse cara aqui jogou em tal lugar, esse cara aqui jogou no Paysandu já, e vice-versa. Esse técnico aqui já foi dali. E você vai contextualizando para o cara em casa olhar e falar: eu sei quem é esse cara aqui. Vou ficar para ver o que ele vai aprontar. E no fundo o pretexto é só esse, que você fique mais com a gente na transmissão, que o seu tempo de permanência no ar com a gente aumente. Então, quando o jogo não oferece nada, quando oferece, cara, tá lindo, é só você narrar o jogo, não se comprometer, mas a gente não teve nem nada de arbitragem para Ana Paula cornetar direito. Um jogo muito morno, assim. Nós tivemos, assim, no finalzinho, uma grande defesa do Matheus Nogueira, uma bola na trave, e só. Não teve muita coisa. E a gente levou assim. Você tem que levar assim, você narrador, narradora que acompanha a gente, que faz parte da Liga dos Narradores, a melhor comunidade de narradores esportivos do nosso Brasil varonil? Não. Você não precisa levar assim se você não quiser. Você pode levar na informação, se você quiser. Você pode narrar o jogo? Pode. Se você, né? Você pode ir pro humor Rômulo, o humor Silvio Luiz. Se você tiver talento, pode. Se você não tiver, você corre vários riscos. O risco de não ser engraçado, o risco de falar uma bobagem, ser cancelado. Vários riscos. É um fio de navalha, como me dizia sempre o professor Oscar Ulisses. Então, se você tem esse talento, legal. Eu não tenho. Mas eu sou o cara que vai dizer pro pessoal do Pará que eu ouvia Vanderlei Andrade, porque eu ouvia mesmo. E ouço. Eu gosto das músicas, o carimbó, aí a Ana lembra da comida e tal, aparece uma imagem diferente, você vai lá e dá uma brincada com aquela imagem e tal. Que era o que o Silvio sempre fazia, né? Buscavam alguma coisa diferente e tal. O próprio storytelling da partida, né? Porque não estar acontecendo nada ali, tem um significado para o Operário, tem um significado para o Paysandu. Paysandu buscando o primeiro ponto dele no campeonato. Então empatar fora tá valendo, mesmo sem jogar bem. O próprio técnico disse isso. E o Operário jogando em casa, campeão paranaense, o torcedor enchendo o estádio. E aí? Vai ou não vai? E não vai. Então tem uma história ali para você criar um suspense. Então são recursos que você tem que ter
e que exigem muito de você, da sua criatividade, do seu repertório. Por isso eu digo sempre, quando você vai estudar para um jogo, você não pode estudar só o jogo. Só os atletas, quanto eles medem de altura, quantos gols eles fazem. Não, vocês têm que entender o contexto, de onde são esses times, como é o torcedor desse time, como funciona o torcedor do outro time, que gírias eles têm, de onde eles são. Cara, o Brasil é um continente, o paranaense é completamente diferente do paraense em cultura. Então você tem que entender essas duas culturas para trazer isso para a transmissão, para o cara de casa se sentir representado por você ali, né, e de alguma maneira se engajar contigo por causa disso. São recursos que a gente usa, que precisa usar. Não estou dizendo aqui que são os melhores, mas são os que eu uso, os que eu usei no último sábado lá na Rede TV para transmitir um jogo que de repente não era assim tão elétrico, não teve gol, não teve grandes lances de excepcionalidade ali, nada que rendesse alguma coisa depois, mas conseguimos segurar uma audiência que eu considero boa para o evento que a gente teve nas mãos, e as próximas rodadas certamente trarão jogos melhores pra gente, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se você não gostou, não tem problema, pode deixar o dislike também. Quero saber se você entendeu como é que funciona a nossa cabeça de narrador, o que você depreendeu desse vídeo, o que você pega pra você aí desse conteúdo. Se você gostou muito, 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 compartilha com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar também, tá bom? Valeu!